Então, vamos começar a leitura do livro Bebê da Manhã, de Thomas Verne. É um livro que tem 14 capítulos. Nós estamos lendo o capítulo 4, estamos finalizando o capítulo 4, e fala sobre o útero como sala de aula. A gente parou no efeito Mozart, que é o subtítulo de hoje. O subtítulo que a gente vai começar. Aqui mais pertinho. Então, acho que quanto mais pertinho, melhor. Então, o efeito Mozart. Outra pesquisa mostra que o talento musical tem grandes probabilidades de ser alimentado na sala de aula do útero. A pesquisadora londrina Michele Clementes, 1978, por exemplo, demonstrou que a exposição à música barroca de compositores como Vivaldi e Mozart aumentava o número de batimentos cardíacos e fazia com que a quantidade de chutes diminuísse. Os próprios músicos atribuem frequentemente o seu talento à temporada no útero. Há alguns anos, Boris Brott, ex-maestro da Hamilton Philharmonic Orchestra, explicou na televisão as raízes do talento musical. Quando era um jovem maestro que ensaiava certas partituras, disse ele ao seu entrevistador, a parte do violoncelo simplesmente aparecia diante dos seus olhos. Eu sabia que a sequência da obra antes mesmo de virar a página. Brott acabou discutindo aquela experiência integrante com sua mãe e descobriu que todas as obras que ele conhecia instintivamente tinham sido parte do repertório que sua mãe, uma violoncelista profissional, tocava quando estava grávida dele. Olha que legal. Por outro lado, estudos feitos pela psicóloga Frances Rauscher, em 1995, da Universidade de Wisconsin, associaram a exposição pré-natal a Mozart e a outras composições barrocas com uma capacidade temporal e espacial maior durante toda a vida. Tendo sido uma criança prodígio que tocou violoncelo para públicos internacionais, Rauscher abandonou a carreira musical pelo mestrado em psicologia, mas acabou estudando a música que tocara um dia. Um experimento agora célere, ela tocou a sonata em ré maior para 2 pianos de Mozart, para ratas de laboratório grávidas e seus filhotes durante a gestação, e imediatamente após o nascimento. Ela descobriu que os filhotes expostos a Mozart conseguiam percorrer os labirintos mais rápidos e de forma muito mais eficiente do que os filhotes dos grupos de controle expostos a ruídos sem sentido ou a música minimalista do compositor Philip Glass. Sua hipótese: a música estimula neurônios específicos de regiões cerebrais que controlam as faculdades temporais e espaciais, o que, em essência, tornariam os ratos de Mozart mais inteligentes. Nesse íntere, em estudos com seres humanos, Rauscher demonstrou que os universitários que ouviam Mozart fizeram mais pontos em testes de QI do que um grupo de controle que fez os testes sem esse tipo de estímulo. Outro estudo, Rauscher, comprovou capacidades maiores em termos de linguagem, espacialidade e matemática em crianças em idade pré-escolar expostas à música de Mozart. Creches do Colorado, da Grécia e da Flórida, patrocinadas pelo governo de seu estado, agora tocam Mozart para as crianças todos os dias. Outra pesquisa, Campbell, 2000, mostrou que a música clássica, principalmente os movimentos lentos do barroco e composições nesse estilo, com sua riqueza melódica e ritmo previsível de 55 a 70 batidas por minuto, alteram o cérebro,
fazendo com que saia do estado beta superativo e passe para um estado alfa, alerta e relaxado. A música clássica estimula a liberação de endorfinas e reduz a quantidade de hormônios do estresse no sangue, o que é benéfico tanto para a mãe quanto para a criança. Descobertas semelhantes foram feitas por Donald Schettler, 1987, um professor de educação musical da Universidade de Rochester. Embora suas conclusões sejam preliminares e precisem ser repetidas, vale a pena notar sua observação de que as crianças expostas à música no útero adquirem uma capacidade superior para a aquisição da linguagem. Vimos o desenvolvimento de uma fala extremamente bem organizada e incrivelmente bem articulada, diz ele a respeito do seu grupo experimental de 30. Schettler diz que os bebês expostos à música no útero mostram comportamentos extraordinários em termos de atenção, imitam acuradamente os sons feitos pelos adultos e estruturam a vocalização antes dos membros do grupo de controle. A gente sempre indica e orienta que as mães e os pais leiam para os seus bebês no útero, contem histórias, ou que façam rotinas musicais, que componham, né, muitos artistas, músicos, né, que componham para os seus bebês, que toquem, o efeito realmente é maravilhoso no cérebro, né? Quando a criança escuta novamente aquela música, ela tem um impacto agradável, né? Muito bacana. O próximo subtítulo é Universidade Pré-Natal. Ao longo de todos esses anos, muitos pesquisadores tentaram ir além da noção de promover o emocional no útero para tentar algo mais. Fazer a criança, por nascer, passar por estágios acadêmicos, na tentativa de promover uma série de faculdades, entre as quais a inteligência. René Van de Kar, um obstetra de Harvard, na Califórnia, por exemplo, fundou a Universidade Pré-Natal, onde os futuros pais ensinam o feto por meio de um sistema complexo de toques e palavras. Van de Kar desenvolveu seu sistema depois que uma paciente lhe contou que toda vez que cutucava o bebê através da barriga, a criança parecia chutar em resposta. Depois que pediu a outras pacientes para fazer o mesmo, elas tiveram os mesmos resultados. Van de Kar descobriu que, quando os pais estimulavam constantemente a criança por nascer, por meio do toque, ela quase sempre respondia. Com base nestas e em outras observações, Van de Kar fundou sua universidade pré-natal para ensinar o feto a prestar atenção e aumentar todo um leque de faculdades intelectuais. Nas primeiras lições, que devem começar por volta do 5º mês de gestação, os pais são orientados a responder aos chutes do bebê com cutucadinhas leves. Os mais brilhantes alunos por nascer, observa Van de Kar, respondem com precisão. Quando a mãe cutuca 2 vezes, o feto chuta 2 vezes também. Quando a mãe cutuca 3 vezes, o bebê também chuta 3 vezes. No 7º mês de gestação, Van de Kar ensina palavras aos fetos em 2 sessões diárias com 5 minutos de duração cada. Os pais usam palavras como carinho, cutucar e sacudir, enquanto realizam os atos correspondentes na criança que está no útero. Mais perto do nascimento, Van de Kar introduz uma segunda lista de palavras, entre as quais quente, úmido, olho, para serem usadas logo depois do parto. Em estudos subsequentes, Van de Kar diz ter descoberto que os diplomados do seu curso falaram antes das outras crianças
eram mais alertas e conseguiram firmar a cabeça antes do grupo de controle. Van de Kar afirma que os diplomados que agora estão na escola são mais desenvolvidos socialmente e tiram notas mais altas em exames padronizados do que um grupo da população em geral. Pessoalmente, acho esses estudos fascinantes, mas não recomendo que os pais ensinem coisa alguma a seus filhos por nascer, além de fazê-los sentir que são amados. Eu ia dizer que é um zelo a mais, né? Porque só de ouvir a mãe conversar, né? Ouvir a mãe falar, o bebê já está captando o sistema de linguagem. Oi, Viviane. Outro subtítulo: como aumentar a capacidade cerebral. Os modelos mais recentes da neurociência dizem que os sons, os ritmos e outras formas de estimulação pré-natal que chegam à criança por nascer, além de serem impressos no cérebro, também agem no sentido de estruturá-lo de forma bem literal. A maior parte da evidência deriva naturalmente de modelos animais. Trabalhando com ratos, Marion Diamond, 1987, a célere neurocientista da Universidade de Los Angeles, na Califórnia, foi a primeira a demonstrar que as ratas que habitaram ambientes ricos e variados produziam filhotes que tinham o cérebro maior e eram mais capazes de percorrer labirintos complexos do que as ratas que residiram em ambientes pobres. Essa descoberta também se aplica aos seres humanos. Embora o mundo ocidental só tenha tomado consciência de práticas desse tipo há pouco tempo, os povos asiáticos encorajaram a mulher grávida a enriquecer seu feto em desenvolvimento com pensamentos agradáveis e evitando comportamentos irados e turbulentos. Na verdade, assim como as células cerebrais do feto diminuem de tamanho quando privadas de alimento ou expostas ao álcool, parece que aumentam de tamanho quando a estimulação é introduzida. Diamond sugere prudência ao se considerar qualquer coisa além de uma estimulação delicada do bebê. Ainda não sabemos se uma situação mais rica durante a gravidez pode evitar uma perda maciça de células nervosas, algo em torno de 50% a 65% da população total de células, que ocorre durante o desenvolvimento do feto. É evidente que a superprodução de neurônios ocorre no feto porque a maioria dessas células não se reproduz depois de ser formada. Um número excessivo e necessário como medida de segurança. Portanto, aquelas células que não estiverem envolvidas no processamento inicial dos neurônios são descartadas como se fossem erva daninha. Embora não seja comprovado que ambientes experimentais enriquecidos alteram o número de células nervosas, nossos resultados indicaram que a variação no ambiente experimental pode alterar imediatamente o tamanho das células nervosas pré-existentes no córtex cerebral, seja no corpo da célula, seja nas ricas extensões das suas membranas, os dendritos, seja nas sinapses. A importância da estimulação para o bem-estar das células nervosas já foi demonstrada em muitas espécies, mas de importância igualmente significativa é a possibilidade do excesso de estimulação ser pernicioso. E a eterna questão surge de novo: quando é suficiente e quanto é demais? O respeitado pediatra Barry Baselton, citado por Kim, 1982, observa que os bebês expostos à estimulação demais, isto é, quando os pais tentam lhe ensinar alguma coisa, ou tocam um instrumento, ou fazem barulhos, etc., reagem chorando,
aumentando seus períodos de sono, tendo cólicas ou simplesmente se recolhendo. Como a criança, por nascer, nem sempre consegue transmitir seu desconforto, é mais vital ainda colocarmos limites às tentativas de estimular o bebê no útero. O sistema nervoso não possui só uma manhã de plasticidade, mas também uma tarde e uma noite. É essencial não forçar o fluxo contínuo de informações no cérebro em desenvolvimento e permitir períodos de consolidação e assimilação entre elas. Resumo do capítulo. As descobertas da neurociência não deixam dúvida alguma. A estimulação pré-natal por meio de todos os 3 canais de comunicação é essencial para o crescimento e desenvolvimento eficiente do cérebro pré-natal. No entanto, mais importante ainda é saber que a sala de aula do útero é mais apropriada para as lições de intimidade, amor e confiança do que para acrobacias intelectuais ou aumento de QI. Quando alimentada com amor e bondade, seu filho adquire facilmente essas e outras capacidades quando chegar a hora. Pontos chaves para as mães e pais. Primeiro, você não consegue criar realmente um filho sem estar envolvido ativamente na sua educação. Isso se aplica igualmente a mães e pais. Segundo, procure comunicar-se com seu filho por meio de todos os canais possíveis. Isso se aplica também aos pais. Terceiro, evite aparelhos eletrônicos extravagantes e música alta para estimular seu filho por nascer. Ele precisa de paz, exatamente como você. Quarto, não tente ensinar nada a seu filho antes dele nascer. Basta vocês dois comunicarem a ele que o amam e esperam recebê-lo bem no seio da família. E quinto, lembre-se, administre sua carreira e cuide de seu filho. Pronto, aqui encerramos o capítulo 4. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos para o capítulo 5. Não, achei fascinante. Só comentar que achei muito surreal até. Não esperava que o bebê conseguisse responder ou a ponto de se comunicar de volta, né? Estando ali dentro, que achei que ele estaria ali, tipo, só no mundinho dele, quietinho, alheio a tudo isso à volta. Mas Não, como é sensível isso, né? Então, achei muito incrível. Mas realmente é uma coisa que, tipo, que não deveria ser a preocupação nem a nossa, nem a dele, né? De se comunicar de volta, ou de aprender Mozart, necessariamente. é, é, Eu acho que ele só precisa sentir, né? Que ele está sendo muito desejado e que ele vai vir, né? Com muita energia boa. é. A estimulação, tem uns textos antigos da Ayurveda que falam que a mulher grávida deve ver coisas belas, ouvir canções clássicas e ver lindas obras de artes, admirar paisagem, porque o belo enriquece a gestação, aumenta a sensibilidade do bebê, né? Então, Entendi. porque faz a grávida se sentir extraordinariamente melhor, né? Em paz, em harmonia, e isso afeta Sim. diretamente o bebê. Acho que também vem um sentimento de gratidão, né? De contemplação, assim. Acho que isso com É, certeza transmite. é isso mesmo. Então, vamos lá, capítulo 5, parto e personalidade. Para quem está acompanhando no livro, a gente está na página 101 agora. Quando Rick Burke, 6 anos de idade, entrou em meu consultório, estava tendo pesadelos apavorantes há meses. Logo depois de cair no sono, ele se virava na cama com movimentos violentos e gritava, berrava e xingava a plenos pulmões.
Quando parecia se acalmar, na verdade, estava pronunciando uma série misteriosa de sílabas de sons latinos. Depois, retomava os gritos até acordar, tremendo e banhado de suor. Uma família religiosa de Toronto, de fé católica apostólica, os Burkes tinham uma vida doméstica pacífica e outros filhos que não tinham problemas de sono. Fora os suplícios noturnos, Rick parecia ter uma vida normal. Uma longa série de especialistas tinha desistido, incapaz de explicar o problema ou de tratá-lo de alguma forma. A família estava considerando a possibilidade de mandar chamar um exorcista. Mas, certo dia, ouviram falar de um colega meu que discutia sonhos num programa de rádio. Logo, as origens dos problemas de Rick foram evidentes e o mistério foi solucionado. A gravidez da senhora Burke havia sido cheia de complicações. Quando ela entrou em trabalho de parto, com uma antecedência de aproximadamente 7 semanas, foi levada às pressas para o hospital no meio da noite. Exaustos e nervosos com a difícil situação médica, os profissionais de plantão xingavam de frustração. Depois de horas de trabalho de parto, Rick nasceu mais morto do que vivo, e o capelão do hospital foi chamado para administrar a extrema-unção. Os resmungos de Rick no meio da noite eram os xingamentos e frases latinas que ele ouvira durante suas primeiras horas de vida. Os acontecimentos que transmitem uma carga emocional, principalmente os traumáticos, são lembrados com frequência. A ideia de que é possível se recordar do parto e de que ele pode influenciar a personalidade foi proposta inicialmente pelo pai da psiquiatria moderna, Sigmund Freud. O ato de nascer, escreveu Freud em 1900, é a primeira experiência de um momento crucial de medo e, por isso, é a fonte e o protótipo de todas as reações futuras de pavor. Fragmentos de lembranças do parto, disse Freud, estão espalhados em nossos sonhos. Hoje sabemos que o parto não diz respeito somente ao medo e à ansiedade. É um acontecimento psicológico transformador, um marca-passo psíquico que motiva inconscientemente a nossa vida posterior. Como entramos nesse mundo, desempenha um papel crucial em nossa forma de viver nele. Exatamente. Nós doulas trabalhamos com essa hipótese. Subtítulo: As circunstâncias do parto. Ninguém que assistiu a partos em ambientes variados negaria o óbvio. O recém-nascido, exatamente como o resto de nós, gosta de delicadeza, de suavidade, de toques carinhosos. O bebê reage mal a luzes ofuscantes, a bips elétricos e à atmosfera fria e impessoal associada tão frequentemente ao parto médico. Chairati, e um sobrenome enorme que eu nem consigo ler, 1994, obstetra do Hospital Geral de Hua Chieu, de Bangkok, e especialista em parto, explica: dentro do útero, os fetos conseguem ouvir os ruídos corporais da mãe a 72 decibéis. Sentem-se aquecidos e familiarizados com seus batimentos cardíacos e voz. Na hora do nascimento, ouvem os berros da mãe, escutam o bip-bip do motor fetal, sons gritados como empurra, empurra, ou conversas em voz alta da equipe médica. Esses ambientes na sala de parto são barulhentos e impróprios. Nessas circunstâncias, o nascimento de um bebê é como levar uma pessoa da área rural para o centro da cidade de Nova York, com todo o seu trânsito e suas máquinas. Exatamente. E a lista de incômodos continua. A luz indistinta que atravessa a parede uterina acostuma a criança por nascer aos ciclos de dia e noite.
Na sala de parto, por outro lado, o recém-nascido é banhado na luz ofuscante em sua intensidade máxima desde o momento em que a cabeça coroa. No útero, a temperatura é só ligeiramente superior àquela do corpo da mãe, uma média de 36 graus. As temperaturas nas salas de parto são tipicamente uns 10 graus a menos, uns 10 graus centígrados menos, fazendo os bebês terem arrepios quando as camadas finas de gordura da superfície e a pele perdem calor. Embora tenham o sangue quente, os recém-nascidos simplesmente não conseguem controlar a temperatura corporal nesse ambiente. No ambiente líquido do útero, o bebê desenvolve o tônus muscular girando, mexendo os braços e pernas e virando e dobrando o corpo, a cabeça e as costas. Mais tarde, à medida que o bebê cresce, o espaço uterino diminui. Mesmo quando o espaço está limitado, o ambiente fluido permite ao bebê levar facilmente os dedos à boca e chupá-los. Mas tudo isso muda com o parto, com o desafio do espaço e da gravidade. Sem a ajuda do líquido, o bebê acha particularmente difícil continuar a chupar os dedos levando a mão até a boca. Em meio à gritaria da sala de parto, os recém-nascidos experimentam movimentos rápidos pela primeira vez, quando são cutucados e picados, levantados e abaixados. O estresse é exacerbado pelo efeito depressivo dos analgésicos e ou anestesia que podem ter sido administrado à mãe durante o trabalho de parto. E esse é o quadro de um parto sem complicações. Quando os obstetras suspeitam de dificuldades, outras intervenções, monitores no coração do feto, cortes de cesariana ou parto por fórceps podem ser empregadas. É nesse ambiente estranho e hostil que o recém-nascido tem de negociar a transição mais extrema que há. Em vez de obter oxigênio de seu cordão umbilical e da placenta, o bebê é obrigado a puxá-lo do ar e a processá-lo nos pulmões. Em resumo, o parto moderno contém uma série de acontecimentos estressantes. O desafio que os futuros pais enfrentam é simplesmente o seguinte: como dar as boas-vindas ao recém-nascido com um mínimo de trauma e estresse para que não haja nenhuma lesão física ou psicológica na hora do parto. Como minimizar o desconforto tanto para as mães quanto para os recém-nascidos, para que eles possam estabelecer alegremente os vínculos um com o outro. Questão importantíssima. Para isso tem o plano de parto e o plano de nascimento, que a gente pensa assim, como é que esse bebê vai ser recebido? Ai, que bom que tem um plano. Alguém fez um plano, que bom. Tá bom. Tá Eu tava chocada, né, preocupadíssima Amanda? aqui já. Eu falei, meu Deus, que estresse. Ai, tadinho. Isso é um parto hospitalar típico, né? Ele está falando como acontece no Sim. hospital. Vamos ver aqui que ele vai dar uma luz aqui no fim do túnel. Outro subtítulo, que chama Rumo a um parto acolhedor para o bebê. Olha a resposta aí. Hoje em dia, os obstetras mais esclarecidos procuram neutralizar o estresse do nascimento, criando para o momento do parto ambientes que lembram o útero bem de perto. Os primórdios do movimento moderno podem ser encontrados nas décadas de 1940 e 1950, quando Grantley, Dick Head e Fernand Lamaze defenderam o nascimento natural, ensinando técnicas de respiração para diminuir a dor das mães durante o trabalho de parto. Hoje, nas nações ocidentais, os cursos de Lamaze são quase tão comuns quanto a própria gravidez. Incluindo tanto os pais quanto as mães, as técnicas de Lamaze preparam o terreno para um parto em que a mãe e o pai, e não a tecnologia, comandem a situação. Na década de 70, especialistas como o obstetra francês Michel Audin deram início à concepção pioneira
do que ficou conhecido como parto na água para mulheres em trabalho de parto, imersas no calor de uma banheira esterilizada. Em 1975, o obstetra francês Frédéric Le Boyer publicou uma obra inovadora, Nascer Sorrindo, com seu método de parto sem dor para o bebê. No sistema Le Boyer, a luz é difusa e são mantidos a tranquilidade e o calor na sala de parto. Imediatamente após o nascimento, o bebê é posto em cima da barriga da mãe e a respiração é induzida por uma massagem. O cordão umbilical só é cortado depois que para de pulsar e só então o bebê toma um banho quente. Só observando que esse banho quente não é mais dado, mas foi dado durante muito tempo. E o cordão umbilical, eles falam que no mínimo 3 minutos, né, para parar de pulsar, mas na verdade ele pode ficar ligado por muito tempo, por algumas horas, e existem algumas técnicas muito lindas que não cortam o cordão umbilical. Aí é um parto domiciliar, uma outra proposta. Mas essa coisa de acolher o bebê, né, vem junto com o acolhimento à mulher que está parindo, com toda certeza. Entendi. Ok. Outro subtítulo chama Enriquecimento Neonatal. Essas práticas, atualmente correntes em muitos centros de obstetrícias avançados do mundo, estão sendo refinadas por uma nova geração de pioneiros. Shairat Pantuhanfor, 1994, de Bangkok, por exemplo, é conhecido por causa de um programa de estimulação neonatal destinado a acalmar e reconfortar o recém-nascido. 6 elementos são a chave para seu programa. 1. Pouca luz e pouca estimulação visual. Luzes ofuscantes devem ser diminuídas para que o recém-nascido consiga explorar os rostos com facilidade, principalmente os da família. Pouca luz pode contribuir para sensações de calma e relaxamento e, dessa forma, melhorar a circulação. Nessas circunstâncias, os recém-nascidos gostam do contato olho no olho, em particular com os rostos sorridentes da mãe e do pai. 2. Som ambiente abafado e pouca estimulação auditiva. Os sons dos equipamentos são mantidos baixos, de modo que, quando está perto da mãe, o recém-nascido consegue detectar sua voz e seus batimentos cardíacos familiares. 3. Toques suaves. Um grande corpo de pesquisa prova que, como outros mamíferos, os bebês humanos precisam do toque materno logo depois do parto. Um estudo mostrou que as mães que ficam no mesmo quarto que os bebês e tocam neles com frequência depois do nascimento tiveram filhos mais felizes e mais saudáveis nos anos subsequentes. Estudos feitos em culturas diferentes revelam que as sociedades que tocam pouco têm uma incidência maior de comportamentos agressivos. Para aumentar a segurança emocional, as mães do programa Panturrafon são encorajadas a pegar seus bebês no colo e fazer-lhes carinhos imediatamente após o nascimento. 4. Calor. Panturrafon sugere que o ar-condicionado, destinado ao conforto daqueles que estão vestidos e enluvados, seja desligado antes da chegada do bebê. Ele também defende a prática de Frédéric Le Boyer, que sugeria que os bebês fossem banhados em água quente logo depois do nascimento. 5. Movimentos e atividades de apoio. Sair do líquido quente do útero para o mundo externo pode ser chocante. Para facilitar a transição, o bebê não deve ter nada que o aperte para permitir a livre movimentação de braços e pernas, como nos primeiros dias da gestação, e deve ser posto em cima da barriga da mãe para se reconectar com os sons que ouvia dentro do útero. 6. A amamentação. No útero, o feto chupa os dedos das mãos e dos pés,
e ingere pequenas quantidades do líquido amniótico. Espontânea e naturalmente calmante, essa atividade de sugação no útero precisa continuar sob a forma de amamentação. Além disso, as primeiras mamadas fornecem uma estimulação imediata dos sentidos, do tato, do olfato, do tato e da visão. A gente chama antes de continuar, só fazendo uma observação, a gente chama esse momento após o parto de hora dourada. Então, a primeira hora de vida do bebê deve ser uma hora em contato com a mãe, pele a pele, com o cheiro da mãe, amamentando, e não sendo medido, pesado, espetado, injeção, vacina, né? E depois é embrulhado naquele pacote duro, né? Que ninguém tira. Então, a hora dourada é uma hora para bebê e mãe, né, se conhecerem, né? E o pai também, que fica logo atrás, assim, no ombro juntinho, para eles se conhecerem, sentirem a respiração, as palavras, o cheiro, né? A gente tem uma boa técnica, né? Muitas falas, muitas leituras envolvendo a hora dourada. É um momento muito importante na chegada. Próximo subtítulo é Os neurohormônios do parto. A obstetrícia dos tempos modernos, de tecnologia avançada e pouco contato físico, altera o coquetel de hormônios que a evolução produziu para facilitar o nascimento, tanto para a mãe quanto para a criança. O parto de baixo impacto prepara a criança e a mãe em trabalho de parto para produzirem as quantidades apropriadas de hormônios cerebrais necessários, ao passo que as práticas médicas intervencionistas agressivas atrapalham a produção desses hormônios. Todos os hormônios liberados durante o trabalho de parto, segundo Michel Audin, originam-se nas estruturas primitivas do cérebro que temos em comum com os outros mamíferos. O hipotálamo, a hipófise e assim por diante. Por outro lado, as mensagens envolvidas nas inibições que acontecem durante o trabalho de parto vêm da parte mais recente de nosso cérebro, o neocórtex. Durante o trabalho de parto, há uma fase em que a mãe se comporta como se estivesse em outro planeta, fazendo uma espécie de viagem interior. Essa alteração de consciência pode ser interpretada como uma redução da atividade neocortical. Quando isso está acontecendo, qualquer estimulação do neocórtex pode interferir no andamento do trabalho de parto. A mais comum é conversarem com a mãe em trabalho de parto. Imagine, uma mulher que está trabalhando duro e já está em outro planeta. Ela tem a ousadia de gritar, tem a ousadia de fazer coisas que, em outras circunstâncias, jamais faria. Esqueceu-se do que lhe ensinaram e do que leu nos livros. Alguém entra na sala e faz a ela uma pergunta que exige que ela pense. Eis aí uma estimulação perigosa. Isso dito por Michel Audin. Embora eu admire muito o trabalho de Michel Audin, não concordo com ele nesse ponto. Acredito que a presença de um companheiro amoroso neutraliza o risco de estimular excessivamente o cérebro racional da futura mãe. O maior problema é a própria sala de parto moderna, com sua tecnologia avançada. Luzes ofuscantes estimulam o neocórtex. Sons altos estimulam o neocórtex. Máquinas desprotegidas e exames constantes estimulam o neocórtex. O que as mulheres em trabalho de parto precisam é de apoio e segurança. Sem a sensação de segurança, a reação de lutar ou fugir e seu gatilho químico, uma liberação maior de adrenalina, tem muito mais probabilidade de acontecer. O barulho e as luzes do centro médico moderno, bem como as intervenções da equipe de profissionais,
provavelmente estimularão a produção de grandes quantidades de adrenalina, um hormônio do estresse, ao passo que um trabalho de parto efetivo requer o oposto. Na última fase do trabalho de parto, há necessidade de uma liberação súbita de adrenalina para o empurrão final, mas o efeito pode ser anulado se houver adrenalina na corrente sanguínea o tempo todo. Quando a mãe produz adrenalina durante essas últimas contrações, o bebê também a produz. A consequência é que o bebê está alerta na hora do parto, com os olhos completamente abertos e as pupilas dilatadas. As mães, por seu lado, ficam fascinadas com o olhar do seu recém-nascido. Esse contato olho no olho é uma característica importante do início da relação entre a mãe e o bebê, que provavelmente promove a liberação de ocitocina, o hormônio do amor. Palavras de Michel Odin. Na verdade, o hormônio cerebral batizado como ocitocina também precisa existir em quantidades ótimas durante o parto para manter as contrações uterinas. Logo após o nascimento do bebê, é necessário a liberação do máximo possível de ocitocina para a placenta se soltar com facilidade e sem complicações. A situação ideal para essa onda de ocitocina é um ambiente cálido, com a mãe segurando o bebê e sentindo a sua pele. Qualquer distração pode impedir a chegada da onda final de ocitocina. A ocitocina é mais que apenas um hormônio responsável pelas contrações uterinas. Quando é injetada no cérebro de um mamífero, mesmo que seja um macho ou uma rata virgem, ela induz comportamentos maternais, como a necessidade de cuidar dos filhotes. Um dos maiores picos de ocitocina que uma mulher pode ter em sua vida é justamente depois do parto, se este aconteceu sem qualquer tipo de intervenção. Aqui também palavras de Michel Odin. Por fim, mãe e bebê liberam hormônios chamados endorfinas, cuja ação lembra a morfina, durante o trabalho de parto e o nascimento propriamente dito. Associadas à sensação de euforia, bem como de dependência, as endorfinas exercem sua influência durante um quarto de hora, no mínimo após o parto. Segundo Michel Odin, quando a mãe e o bebê ainda não eliminaram as endorfinas e estão perto um do outro, o início de um vínculo profundo é instaurado. Os minutos e horas imediatamente após o parto são realmente sagrados, graças a uma cascata preciosa de hormônios cerebrais, diz Odin. Tanto a mãe quanto o bebê conseguem um equilíbrio hormonal complexo que não vai durar muito tempo e nunca mais vai se repetir. Não é preciso dizer que um parto estressante e o excesso de intervenções podem impedir esse processo. Para facilitar o trabalho de parto, cursos de preparação e a presença de uma parteira ou de uma doula na hora do parto são utilíssimos. Essas profissionais do parto completam o apoio que a mulher grávida recebe de seu companheiro. Elas orientam a mulher sobre a maneira de se manter relaxada e à vontade em casa até o trabalho de parto entrar numa fase avançada. No hospital, elas ajudam a futura mãe em seu trabalho de parto e, se houver necessidade, defendem-na. Auxiliam os pais a ter o tipo de experiência de nascimento que eles desejam. Nesse sentido, recomendo fervorosamente que os futuros pais considerem seriamente a possibilidade de contratar uma parteira ou uma doula, além, claro, de um médico, e que ambos participem de cursos de educação para o parto. Próximo subtítulo: tipos de parto e traços de personalidade. De que forma tipos específicos de parto, com suas tecnologias e intervenções, influenciam os recém-nascidos? Como todos sabem, os seres humanos são incrivelmente complexos e, por isso,
Qualquer generalização a seu respeito é arriscada, mas a discussão abaixo representa um consenso de descobertas de clínicos que trabalham no campo da psicologia pré e perinatal. Por favor, tenham também em mente que ninguém está sugerindo uma relação direta de causa e efeito entre o tipo de parto e traços de personalidade, longe disso. Os fatores pré e perinatais vão criar uma predisposição, uma espécie de sensibilidade psíquica semelhante a uma sensibilidade alérgica numa pessoa, que, dependendo dos acontecimentos posteriores, podem diminuir e nunca se manifestar como problema, mas também podem se exacerbar e afetar adversamente a personalidade. Primeiro tópico, parto natural vaginal sem medicação. O parto básico foi se tornando algo cada vez mais difícil de conseguir. No entanto, uma criança nascida assim vai ter toda a sorte de vantagens sobre aquelas que nasceram com outros tipos de parto. Vai tender a ter autoconfiança e muita energia, e fé na própria força. Quando bem recebida por uma mãe amorosa, essa criança vai começar a vida acreditando que o mundo é um lugar bom e que ela faz parte dele. Em outras palavras, vai se sentir conectada à mãe, à sociedade e ao planeta. Então, aqui o primeiro tópico é parto natural vaginal sem medicação. O segundo tópico é anestesia e analgesia. Administradas em aproximadamente 80% de todos os partos hospitalares. Os bebês nascidos sob o efeito de um anestésico têm mais dificuldade em estabelecer vínculos depois do parto que os bebês cujo nascimento não foi presidido por essas substâncias. Isso provavelmente acontece porque os recém-nascidos anestesiados estão grogues demais para focar a atenção, para estabelecer contato olho no olho e para ter outros comportamentos de ligação afetiva. Os bebês podem receber doses excessivas de anestesia porque as drogas são administradas para atender às necessidades da mãe e não as das crianças. Como têm um peso corporal menor, os bebês recebem doses de anestesia proporcionalmente maiores. Além disso, os bebês retêm anestesia durante períodos mais longos, por causa de suas quantidades maiores de gordura corporal. Os bebês cujas mães foram parcial ou completamente anestesiadas têm, mais tarde, predisposição a se sentirem confusos ou paralisados em situações de estresse. O terceiro tópico é indução de parto e aumento das contrações. A administração de drogas para induzir o parto, ocitocina ou pitocina, para aumentar a velocidade do processo ou intensificar as contrações, ocorrem entre 20% e 40% de todos os nascimentos hospitalares. Há um ritmo natural para iniciar e regular a velocidade do parto, e grande parte dele é organizado pela biologia dos bebês. Induções ou aumentos de intensidade de contrações alteram os ritmos naturais, os momentos em que as coisas devem acontecer espontaneamente, as velocidades próprias de cada parto. Quando os ritmos naturais dos bebês são alterados pela ação das drogas, eles se sentem inicialmente chocados, confusos e assustados. Mais tarde sentem, em ordem crescente de traumatização, que foram interrompidos, que interferiram com eles, que foram invadidos e ou controlados. Sob estresse, os adultos cujo parto foi induzido tendem a sentir mais raiva e ressentimento do que aqueles que não sofreram essas intervenções. Muito bom. Quarto item, parto com fórceps.
Esse parto implica em remoção do bebê do útero com a ajuda de fórceps. Mesmo que a maioria dos bebês que nasceram com fórceps também tenha sido anestesiada, a dor provocada pelo instrumento é muito maior que o efeito da anestesia. Quando fazem regressão sob hipnose para lembrar o parto durante uma psicoterapia, os pacientes que nasceram com fórceps descrevem esse tipo de parto como doloroso, invasivo e violento. Depois do nascimento, essa experiência interfere no estabelecimento de vínculos afetivos. Na vida adulta, aqueles que nasceram com fórceps costumam ser defensivos em relação ao toque, com ansiedades que se manifestam quando são acariciados, aconchegados ou pegos no colo. Sob estresse, tendem a sofrer de dor de cabeça e também de dor no pescoço e nos ombros. Próximo tópico é cesariana. Os partos por cesariana são a cirurgia número 1 nos Estados Unidos, onde a proporção passou de 2 a 3% na década de 1970 para 25% nos anos de 1990. Hoje, alguns hospitais têm uma proporção de cesariana superior a 50%. Muitos especialistas dizem que o número de cesarianas aumentou não porque as complicações de parto estejam sendo mais frequentes, e sim por causa de alarmes falsos dados por monitores fetais eletrônicos e devido ao aumento dramático de processos judiciais contra obstetras. Em termos legais, quando um ou uma médica faz uma cesariana em geral, pode declarar ter feito todo o possível para salvar a criança. Verdade verdadeira. Os bebês nascidos de cesariana entram em 2 categorias. A minoria tem a experiência das contrações e avança por uma parte do canal vaginal, mas, seja por que motivo for, não conseguem nascer pelas vias naturais. A maioria é de cesarianas eletivas, onde o bebê nunca viaja, nem em parte, pelo canal vaginal. São eletivas porque o médico ou a mulher grávida chega à conclusão de que a cesariana é o melhor curso de ação dadas as circunstâncias. O perfil psicológico dos bebês nascidos de cesarianas eletivas consiste numa tríade de características. Em primeiro lugar, como ficaram sem a massagem da fase das contrações, têm predisposição a procurar contato físico. Poderíamos dizer que são movidos por uma espécie de fome de abraço. Em segundo lugar, tendem a se meter em situações difíceis e esperam ser salvos. E, em terceiro lugar, tendem a ser hipersensíveis a respeito das questões da separação e abandono. Os bebês nascidos de cesariana que passam por algumas contrações têm probabilidade de manifestar todas as características descritas acima, junto com as sensações fortes de bloqueio. A sensação de que a sensação de que são incapazes de completar ou de ter êxito na execução de uma tarefa. Muitas vezes, o célere fenômeno do bloqueio do escritor pode ser atribuído a esse tipo de experiência de parto. Crianças nascidas com o cordão umbilical enrolado no pescoço, mais que outras, essas crianças vivem com medo de asfixia. É frequente o pescoço e as cordas vocais se tornarem uma sede de uma doença psicossomática. Posição sentada, constituindo 5% dos partos, esses bebês são, em termos gerais, mais determinados, teimosos e decididos do que seus congêneres nascidos em outros tipos de parto. Em geral, o roteiro de sua vida é: quero fazer as coisas do meu jeito. Eu me pergunto se Frank Sinatra não teria nascido assim. Quando são feitas muitas tentativas de reposicioná-los no útero,
Eles também podem sentir como se estivessem quase sempre errados, como se fizessem coisas erradas mais frequentemente que os outros. Fiz palestras na França recentemente e lá conheci uma jovem instrumentista chamada Stephanie. Ela me contou que desde a infância se sentia fascinada pelo conto de fadas Rumpelstiltskin. A história termina assim: o seu nome é Kunz? Não. O seu nome é Hans? Não. Será que o seu nome pode ser Hans Pelkstink? Nem sei falar o nome, gente. Acho que é Rumpelstiltskin, não é? É, obrigada. É uma, é uma lenda antiga, acho que europeia, alguma coisa assim. Aí termina assim: foi o diabo quem te contou? Foi o diabo quem te contou? Gritava o homenzinho e batia o pé direito no chão com tamanha ferocidade que o corpo afundou no chão até a cintura. E depois, com muita raiva, pegou o outro pé com ambas as mãos e rasgou-se em dois. Durante toda a sua vida, Stephanie teve medo de ser rasgada ao meio, sem saber o porquê. Como continuou refletindo sobre a imagem de Rumpelstiltskin, acabou se lembrando de que apresentara a posição sentada na hora do parto. Seu medo de ser rasgada durante o parto havia sido esquecido, mas era evidente que se manifestava conscientemente por meio da sua obsessão por esse conto de fadas. Na verdade, sua identificação inconsciente com Rumpelstiltskin era tão completa que, mais tarde, ela passou a temer em si um aspecto agressivo e violento que ameaçava arrebentar com qualquer um que a contrariasse. Podemos concluir que os acontecimentos fisiológicos do nascimento estão impregnados de força emocional e simbólica. As circunstâncias do nosso parto são o material a partir do qual criamos o básico de nosso roteiro de vida aqui. Do fundo de nossa psique, vão exercer uma atração gravitacional sobre todos os nossos pensamentos e atos pelo resto da vida. A tarefa da terapia ou de qualquer outra forma de crescimento pessoal é localizar e identificar roteiros autodestrutivos que se originaram muito cedo nessa vida e depois ajudar o cliente a trocá-los por outros roteiros novos, construtivos, que afirmem a vida. Nós vamos parar aqui.